Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN e mais uma vez o nosso abraço e agradecimento por estar com a gente. Repito para você, viu? Confira lá se você não recebeu já o convite para seguir a nossa página no Facebook ou nas nossas redes sociais em geral. Hoje estava confirmando aqui, tem mais de 50 mil pessoas convidadas para seguirem lá nossas redes sociais. Então dá uma checadinha aí que pode ser que você tenha recebido o nosso convite para curtir ou para seguir as nossas redes sociais, tá bom? Você já pode ter interagido com a gente envia o convite para você e é importante que você siga para você receber as atualizações e também as edições do Jornal ACN em primeira mão aí na sua timeline do Facebook ou até mesmo do Instagram, das suas redes sociais. Agradeço você sempre por estar com a gente, seguindo ou não, agradeço por você estar nos assistindo. Forte abraço, excelente início de final de semana. Estamos nos nossos perfis no Facebook, tem também a página do Cubo Notícias lá do Facebook, o Instagram, a Rede X, o antigo Twitter. Tem o nosso canal do YouTube com quase 14.500 inscritos. Temos também o nosso site, o site do Cubo Notícias, trazendo muita informação, inclusive tudo o que acontece no interior paulista, os principais fatos do Brasil e do mundo. Os principais fatos aqui de Porangaba e também, né, as novidades do esporte, também as variedades que a gente está divulgando sempre por lá. Além das edições do Jornal ACN que a gente divulga por aqui também estão lá no nosso site. Vamos começar a nossa edição do Jornal ACN de hoje, dia 17 de julho de 2026, destacando para você as condições do clima. Será que tem mudança para os próximos dias ou para a próxima semana, referente à previsão do tempo? Vamos conferir. Pois bem, gente, temos sim mudança para os próximos dias. A gente começa a sentir essa mudança já a partir de hoje, assim, de um jeito não tão forte assim, né? Mas entre hoje e amanhã a gente já começa a notar algumas mudanças que vão se acentuar a partir da próxima terça-feira. Vamos colocar aí na tela para você ver, ó. Hoje ainda a gente tem um tempo limpo, né? Tá chegando aos 25 graus nessa tarde, início de tarde que a gente está gravando o Jornal ACN. A gente começou o dia com frio, né? 11 graus. Amanhã a mesma coisa, não vai mudar muita coisa. Céu aberto neste sábado, sem nuvens, céu de brigadeiro, sol predominante, noite também de tempo aberto, sem nuvens. O sábado começa com frio, sim, tá? Até um pouquinho mais frio do que hoje. Nós devemos começar o sábado com 10 graus, madrugada de sexta para sábado vai chegar aos 10 graus aí, e durante o dia devemos chegar aos 25 graus. Também não vai fazer muito calor, né? Mas vai fazer uma temperatura agradável aí no período da tarde, que dura pouco, né? O sol sumiu, lá pelas 5h10, 5h20 o sol já começa a se pôr, já começa a esfriar. Então a máxima é 25, a mínima é 10. Domingo a temperatura sobe um pouquinho mais. A gente vai vendo uma subida na temperatura nos próximos dias. No domingo, sol, tempo aberto, sem nuvens, sem nebulosidade, zero de chances de chuva. A gente tem no domingo e no sábado a presença de um ventinho, um vento mais contínuo e um pouquinho mais forte. A gente sente esse ventinho, que é o que não deixa a temperatura subir tanto. Vai ficar ali nos 26 graus de máxima e a mínima é de 12. Domingo começa também com friozinho. Bom, nos próximos dias a gente vai ter essa insistência das manhãs serem frias. Mas a gente está no inverno, né? Vai querer o quê? Né? Não vai começar com dias quentes, não. Mas na segunda-feira a gente já tem um tempo aberto. A nebulosidade só à noite. À noite a gente tem a presença de algumas nuvens na segunda-feira, mas durante todo o dia o tempo aberto, sem nuvens, sol brilhando forte, o ventinho diminui e a temperatura sobe um pouco mais. Segunda-feira com 28 de máxima, olha lá, já está esquentando. Mínima de 12. Terça-feira o ventinho diminui mais ainda e a temperatura sobe um pouco mais. O sol brilha,
forte, sem nuvens no céu, e a gente tem uma sensação de calor até na terça-feira. Vai ter aquele calorzinho. Aliás, os especialistas em meteorologia chamam esse período de veranico, né? Essas tardes mais quentes que nós teremos nos próximos dias, no inverno, tem esse nome de veranico. Nome esquisito, mas enfim. Bom, terça-feira nós teremos 30 graus de máxima e a mínima de 12. Amanhã começa fria também. Na quarta-feira teremos um pouco mais de nebulosidade, presença de mais nuvens na quarta-feira. E a quarta-feira não começa com tanto frio, não. Vai começar friozinho, mas uma temperatura agradável. O sol aparece, mas ali no meio da tarde a gente tem a predominância de mais nuvens, podendo até haver períodos de céu nublado, mas por enquanto não tem possibilidade de chuva até quarta-feira. Temperatura chega aos 28 e a quarta não começa com muito frio, não. Começa com 15 graus. Na quinta-feira a gente tem um dia nublado. Quinta-feira com tempo fechado, muitas nuvens e o sol não deve dar as caras. Aliás, esse tempo já deve ficar nublado na noite de quarta-feira, o tempo fecha. Mas não se espera, por enquanto, a chegada de chuva, tá? Então, quinta-feira, apesar da nebulosidade, a chuva não deve chegar. E a quinta-feira começa com friozinho, mas não um frio acentuado, não é um frio forte. 15 graus na quinta-feira. Mas a temperatura vai ficar assim, calorzinho, mas nem tanto. 27 de máxima. Previsão do tempo. Oferecimento. Estância Torre de Pedra Hotel Fazenda. Está precisando de um descanso? Então venha para a Estância Torre de Pedra Hotel Fazenda. Aqui você encontra conforto, atendimento de excelência e toda a tranquilidade da natureza para viver momentos inesquecíveis com a família. Aproveite nossos chalés à beira do lago, o exclusivo Chalé Spa, a suíte Oasis com banheira de hidromassagem, além de restaurante, piscinas aquecidas e ao ar livre, salão de jogos e campos esportivos. Também oferecemos pacotes especiais para retiros de igrejas, encontros de casais e eventos corporativos. Faça já sua reserva pelo telefone ou WhatsApp 15 3500 8476. Estância Torre de Pedra Hotel Fazenda, na rodovia Castelo Branco, quilômetro 167, em Porangaba. Pois bem, gente, vamos agora com as notícias aqui do interior de São Paulo, as informações da região e de todo o interior paulista, as principais notícias destes últimos dias e também dessas últimas horas. Nós temos, infelizmente, mais registros de acidentes ocorrendo nas nossas rodovias paulistas, e esse acidente aconteceu na noite de quinta-feira, noite de ontem, da SP-300. Acidente que aconteceu no final da tarde, entre o final da tarde e a noite de quinta-feira. Uma vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Trata-se de um motociclista que morreu após se envolver neste acidente com um ônibus na tarde de ontem na rodovia Marechal Rondon, em Laranjal Paulista. Colisão que foi registrada bem no final da tarde, né? Quase início da noite, 16 horas e 56 minutos, né? A gente está tendo um anoitecer um pouco mais antecipado em decorrência do inverno, os dias são mais curtos, e esse acidente aconteceu na altura do quilômetro 178 da Rondon. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas infelizmente não resistiu e morreu no hospital. Segundo as informações da Artesp, o ônibus estava trafegando no sentido leste da rodovia e realizava o retorno para acessar a pista oeste, quando o motociclista que estava seguindo no sentido contrário colidiu transversalmente contra o ônibus. Colidiu, ou seja, na lateral. O ônibus entrou na pista para fazer a conversão, para pegar ali o retorno. A moto estava vindo possivelmente em alta velocidade, né? Porque para não conseguir frear e não ver um veículo do tamanho de um ônibus, possivelmente estava muito rápido e bateu na lateral do ônibus. E com o impacto, o ônibus parou sobre a Ilha do Trevo,
já a motocicleta tombou na pista. O motociclista foi lançado do veículo, né? Foi socorrido por equipes de resgate da concessionária Rodovias do Tietê às 17h24 e ele foi encaminhado para o hospital. Só que o óbito foi constatado às 17h57. Para o atendimento da ocorrência, equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica e da concessionária atuaram no local e durante os trabalhos precisou ter interdição total da pista no sentido oeste da rodovia, com desvio do tráfego por retorno próximo até a liberação parcial da via, porque estava sendo feito o trabalho da perícia. Portanto, um acidente com vítima fatal, Polícia Técnica no local, para não prejudicar a perícia, teve que fazer essa interdição total da rodovia. O acidente envolveu um ônibus Mercedes-Benz Marco Polo, uma motocicleta Yamaha IZF R3, que ficou tombada sobre a pista após a colisão. O ônibus permaneceu imobilizado na Ilha do Trevo até a conclusão dos trabalhos periciais. A Polícia Técnica realizou a perícia no local durante a noite e as causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Bom, gente, um fato que marcou a região, o interior paulista, principalmente ali a região de Itapetininga, Angatuba, Itapeva, em especial o município de Capão Bonito, que fica naquela região. Trata-se do latrocínio que terminou com a morte de um empresário na cidade de Campina do Monte Alegre. O corpo do empresário Rogério Ferreira da Silva, morto com 2 tiros na cabeça por uma dupla de vagabundos para roubar R$186 mil na casa onde ele morava, em Campina do Monte Alegre, o corpo dele foi sepultado no fim da tarde de quarta-feira no cemitério municipal da cidade. De acordo com a funerária Camargo, o velório começou às 13 horas e o sepultamento foi realizado às 16 horas lá no cemitério. O Rogério tinha 46 anos, era solteiro, deixa os pais e 2 filhos. Os suspeitos do crime, 2 homens, 2 lixos, 2 bostas, 2 sacos de merda, é isso que eles são, de 45 e 54 anos, foram presos pela Polícia Civil na tarde de terça-feira. O dinheiro levado pela dupla foi recuperado. Segundo o sargento Sartori, da Polícia Militar, o carro em que os suspeitos estavam foi abordado no quilômetro 177 da Raposo Tavares. Durante a revista, os policiais encontraram tudo isso que você está vendo aí. Armas e uma grande quantidade em dinheiro. De acordo com as investigações, esses 2 vagabundos se passaram por agentes da vigilância sanitária para entrar na casa do empresário, que era proprietário de uma madeireira. No imóvel, renderam a mãe do Rogério. Primeiro pegaram a mãe dele e pouco depois, quando o empresário chegou de carro, atiraram contra ele ainda dentro do veículo. Ainda conforme a Polícia Militar, a dupla fugiu levando R$186 mil em dinheiro. Os suspeitos são moradores de Sorocaba, mas eles tinham informação. Eles são moradores de Sorocaba, mas pode ter certeza, viu? Teve quem deu a letra do crime para eles. Eles sabendo que havia essa quantidade de dinheiro na casa, alguém deu a letra. Alguém deu a dica. Tem gente próxima da família que é colaboradora desse crime. Tem mais gente a ser presa aí. Pode ter certeza disso. Que não tem como os caras serem lá de Sorocaba e saber que o empresário tinha dinheiro em casa. Então alguém próximo da família deu a letra. O carro utilizado por eles tinha registro de roubo em cerquilho, ou seja, eram vagabundos mesmo. O delegado Franco Augusto Costa Ferreira, responsável pelo caso, informou que os 2 homens foram presos em flagrante. Eles tiveram a prisão convertida para preventiva. Será representado pela prisão preventiva deles em razão do vasto histórico criminal de crimes patrimoniais também que eles já têm. Eles estão sendo presos, ou seja, eles já têm antecedentes criminais. Aí o delegado conclui, eles estão sendo presos, autuados em flagrante pelo crime de latrocínio consumado, com emprego de arma de fogo de uso restrito, adulteração do sinal de veículo automotor e receptação. A motivação do crime ainda está sendo apurada.
O que foi apurado é que os autores teriam informações. Aí, delegado, chegou aonde eu queria. Chegou aonde eu acabei de falar. Segundo o delegado, os autores teriam informações privilegiadas a respeito do volume de dinheiro que estava em posse da vítima. Olha, eu faço jornal e noticiário policial desde 2002, 2003, 23 anos. Tenho contato com policiais também há um longo período. Eu sei como funciona, eu não sou nenhum gênio, mas sei, né, como é que o negócio funciona. Não falei que tinha gente que deu informação? E é gente próxima, tá? É gente próxima, é gente de confiança da família que deu a letra. Nunca é gente distante. Sempre é alguém que a gente menos espera. Mais um acidente nas rodovias paulistas. Outro na Marechal Rondon. É lá nós, né? Engavetamento agora, envolvendo uma carreta, um ônibus e um utilitário esportivo SUV. 4 pessoas ficaram feridas. Ontem à tarde também, na Marechal Rondon, em São Manuel. De acordo com informações da Artesp, o acidente aconteceu na alça de acesso da rodovia com a rodovia João Melão. Foi bem na alça de acesso da Raposo Tavares para João Melão. E durante a operação Pare e Siga, que estava acontecendo ali, houve essa interdição parcial da pista por mais de 2 horas. A Artesp também informou que o caminhão estava trafegando pela faixa 2, no sentido oeste, quando, por motivos desconhecidos, bateu na traseira de um ônibus. Aí, com essa batida, o ônibus avançou, foi arremessado para frente e bateu contra um SUV. Após a sequência de colisões, os 3 veículos ficaram imobilizados na alça. 4 pessoas ficaram feridas. 3 vítimas estavam no ônibus, sendo que uma delas teve ferimentos moderados e outras 2 ficaram levemente feridas. Já o motorista da carreta também ficou ferido, precisou de atendimento médico. Então tá aí, nós tivemos mais um acidente grave ontem também à tarde na rodovia Marechal Rondon, um engavetamento com 4 pessoas feridas. Colisão também na Castelo Branco. Marechal Rondon e Castelo Branco estão bicho feio esses dias, hein? Mais um motociclista vítima de um acidente, né? E é um acidente muito parecido com vários outros que a gente já apresentou aqui. Motociclista que morreu após ser vítima dessa batida. Como que foi a dinâmica do acidente? Bom, segundo a Artesp, o que aconteceu foi o seguinte. O motorista do caminhão estava trafegando pela rodovia Castelo Branco, quando no quilômetro 72, por motivos ainda não esclarecidos, mas a gente imagina que seja imprudência ou alta velocidade, houve a colisão da moto com a traseira do caminhão. Então o motociclista veio e bateu na traseira do caminhão no quilômetro 72 da Castelo Branco, na altura do município de Itu. 2 vítimas foram identificadas. Uma delas, porém, morreu na hora. A outra não teve ferimentos. Quem morreu na hora, no caso, foi o motociclista. As equipes da concessionária Motiva Sorocabana, que é a concessionária que administra o trecho, além do Corpo de Bombeiros de Itu e o helicóptero Águia da Polícia Militar, foram mobilizados para atendimento. Sim, o helicóptero Águia foi até o local, pousou ali na Castelo Branco para fazer o resgate da vítima, só que infelizmente não houve o que ser feito, né? Ele veio a óbito.
para o atendimento da ocorrência, as 3 faixas da pista ficaram interditadas por mais de 40 minutos, justamente para receber o pouso do helicóptero Águia, que já estava se deslocando para o local após o acionamento. Só o acostamento que estava bloqueado até as 18h30. Foram registrados 3,5 km de congestionamento entre os quilômetros 72 e 75,5 no sentido São Paulo. Bom, gente, outro caso também estarrecedor que aconteceu aqui na nossa região. Mais um lixo, mais um traste, mais um excremento que não pode ser chamado de ser humano. Auxiliar de limpeza de uma escola da rede municipal lá de Cerquilho foi preso ontem, quinta-feira, durante uma investigação da Polícia Civil que estava apurando crimes de exploração sexual contra menores. De acordo com a corporação, a apuração teve início após a direção da escola comunicar à polícia sobre uma denúncia envolvendo o servidor, um traste de 46 anos. 46 anos. Sabe, a gente imagina que a gente vai anunciar aí um cara de 19, 20 e poucos anos, né? Não que seja pretexto para cometer esse tipo de atitude, mas vamos lá, é jovem, é sem juízo? Não, 46 anos, velho já, velho, 46 anos. Sabe o que ele fazia? Segundo as investigações, ele se utilizava do cargo que ele tinha dentro da escola para se aproximar de estudantes e oferecia maconha em troca de envio de imagens íntimas e da prática também de atos de natureza sexual. Ainda segundo a Polícia Civil, o investigado, bom, agora já não é mais investigado, né? Vamos mudar o texto aqui. O investigado não, o confesso admitiu os fatos durante o depoimento. Ele afirmou que realmente fazia isso. Então o aparelho celular dele também foi apreendido. E depois de uma análise assim superficial, preliminar, a polícia conseguiu encontrar arquivos contendo material de abuso sexual infantil. As investigações também revelaram que esse elemento possui antecedentes criminais por furto. Aí, sabe o que eu estava vendo? Sabe o que eu estava vendo? É que fazem uma campanha na mídia, tal, sobre a discriminação que as pessoas devem ter. As pessoas devem ter não podem ter discriminação de pessoas com passagens pela polícia. Porque quem não dá oportunidade para alguém que já esteve preso ou que possui antecedentes criminais é preconceituoso. Estão fazendo campanha na mídia, né? Para poetizar essa e para criminalizar quem por cautela não coloca no trabalho alguém que possua antecedentes criminais. Não, coitadinho, saiu da cadeia, está procurando uma oportunidade, mas a sociedade é muito preconceituosa com quem saiu da cadeia. Ai, como a sociedade é preconceituosa com esses anjinhos. Né? Tá aí, ó, o exemplo. Ó, o exemplo. Já tinha passagem por furto, já foi preso, tinha antecedentes criminais. Foram lá, deram uma oportunidade para ele trabalhar, colocaram ele numa escola e o que ele fazia? Oferecia maconha para abusar sexualmente
dos jovens, das crianças. É brincadeira? E ainda tem emissora aí nas TVs abertas, emissoras, revistas, fazendo campanha, poetizando e julgando as pessoas que não contratam. Ah, tem que contratar quem saiu da cadeia, tem que dar oportunidade. Vá pro inferno. Olha o que aconteceu aí. Bom, ele era servidor efetivo da Prefeitura de Serquilho, foi imediatamente afastado das funções, agora também Prefeitura de Serquilho. Ei, Prefeitura de Serquilho, vocês colocam professora que bate em aluno, servente como é que é? Auxiliar de limpeza que oferece droga para aluno. Depois que acontece a merda é que vocês demitem. Depois que acontece toda a cagada é que vocês vão tomar alguma providência. Ei, Prefeitura de Serquilho, vocês não avaliam histórico, antecedentes criminais, não fazem avaliação psicológica, avaliação de antecedentes criminais, vocês não fazem nenhum procedimento para contratar alguém para colocar numa escola? Basta o concursinho público? Piada também, né? Agora a administração diz que instaurou um processo administrativo disciplinar com o objetivo de promover a demissão do funcionário. O homem foi indiciado pelos crimes de produção, compartilhamento e armazenamento de material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes, além de fornecer entorpecentes a menores de idade, condutas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Até a publicação da reportagem, a Prefeitura de Serquilho não divulgou um posicionamento oficial sobre o caso. Vai falar o quê? Já colocou o cara lá dentro, o cara já tinha passagem por furto, já tinha passagem na cadeia. Vai ver que vocês caíram nessa historinha da mídia aí. Contrate pessoas que saíram do sistema carcerário, dê uma oportunidade para elas. Xerife, é um brincalhão. Isso é um fanfarrão, xerife. Vocês caíram nessa historinha bonitinha da mídia? A vida de quantas crianças vocês colocaram em risco? Quantos pais e mães hoje estão preocupados e querendo saber mais informações sobre o que aconteceu? Depois que acontece, é que vocês aí não falam mais nada, né? Bom, é melhor vocês ficarem quietos do que vocês produzirem aquelas notas imbecis tentando explicar o inexplicável. Agora, a Inês já é morta, como diz aquele velho ditado popular da época dos nossos bisavós. Bom, gente, vamos com notícia boa aqui da região, né? Vamos trazer notícia boa. É uma informação que acontece aqui perto da gente. Um destaque que a gente dá para um morador da cidade vizinha de Bofete. Pode-se dizer, um inventor da cidade de Bofete. Ele conseguiu uma patente de invenção concedida pelo Instituto Nacional de Propriedades Industriais, que é o INPE. O que acontece? Ele elaborou um sistema que pode representar um avanço no combate à poluição causada por veículos automotores. Essa foto que você está vendo aí é uma foto que é uma foto ilustrativa, tá? É ilustrativa essa imagem, né? Até porque o sistema deste morador, né, a gente não conseguiu registro dele de imagens, mas se ele quiser mandar para a gente está à disposição aqui. Mas funciona mais ou menos assim. É uma patente registrada sobre o título Sistema de Recirculação dos Gases Tóxicos Liberados em Veículos Automotores. Essa patente foi concedida ao inventor, ao Valceni Jacob. E essa patente possui validade de 20 anos, contados a partir do depósito realizado em 25 de abril de 2024. Então ele fez esse pedido da patente, foi aceita agora, né? E de acordo com o inventor, a tecnologia consiste numa espécie de escapamento equipado com um sistema rotativo de filtragem,
desenvolvido para recircular e tratar os gases provenientes da combustão. Segundo ele, o mecanismo é capaz de eliminar totalmente a emissão de gases tóxicos, reduzindo a poluição atmosférica gerada pelos automóveis. Caso a eficiência do sistema seja comprovada em aplicações práticas e obtenha as certificações que são necessárias, as certificações técnicas necessárias, essa invenção pode representar um importante avanço para o setor automotivo, contribuindo para a redução do impacto ambiental e para o desenvolvimento das tecnologias voltadas à mobilidade sustentável. Já pensou? Vai acabar. Ele vai conseguir acabar, assim, com aquele discurso das empresas de carro elétrico, né, de que o objetivo principal de você ter o carro elétrico é não emitir poluentes. E tem gente que reluta, que não quer o carro elétrico. Né? Tem gente que quer eliminar os poluentes, mas não quer o carro elétrico. Aí tem gente que até acaba comprando o carro elétrico, né, levando em consideração principalmente o fim dos poluentes. Também tem o fato de não ter o gasto com combustível, tal, com gasolina, tal, que é um pouco mais caro, tal. Mas olha, pode ser uma novidade aí muito, muito importante para as montadoras que querem ainda insistir no motor a combustão, porque existe um público que prefere o motor a combustão, e não querem a emissão dos poluentes. Então essa carta patente foi expedida pelo INPE, agora no dia 9 de junho, e garante para o senhor Jacob, né, para o senhor Valceni Jacob, garante para ele os direitos de exploração da tecnologia em todo o território nacional. Essa invenção está classificada internacionalmente na categoria F01N 3/021, relacionada a dispositivos de tratamento e controle de gases de escapamento de motores. A obtenção da patente representa o reconhecimento da originalidade da solução apresentada. Entretanto, a concessão da patente protege a invenção do ponto de vista da propriedade intelectual e não constitui por si só uma certificação de desempenho ou comprovação de que o sistema realmente elimina integralmente os gases de poluição, sendo essa uma afirmação atribuída ao inventor e que depende de validações técnicas e também testes específicos para eventual aplicação comercial. Então ele precisa também, além da patente, agora das confirmações de empresas, como por exemplo, vamos dizer lá, o Inmetro, né? O Inmetro é uma dessas empresas que fazem o teste e a certificação de que realmente a invenção funciona. Mas se ele conseguir isso, é um grande marco para a indústria automotiva, principalmente para as empresas que querem continuar ainda com a produção dos veículos automotores, sem ser o veículo elétrico, o veículo automotor de combustão. E também pode ser um marco muito importante para a região. Afinal de contas, o senhor Valceni é da cidade de Bofete. Então já pensou um bofetense aqui pertinho da gente ter realmente criado um aparelho ou um acessório capaz de acabar com os poluentes dos veículos automotores a combustão? E segundo ele, a gente conversou com ele, esse tipo de dispositivo pode ser colocado em qualquer veículo, desde os novos até os mais antigos. Interessante. Vamos aguardar agora. Próximo passo que o senhor Valceni deve tomar agora é o teste do produto através de institutos de análise tecnológica, principalmente na área automotiva, para ter também o certificado de validação de que o produto, de que esse escapamento de filtragem de gases poluentes é realmente
eficaz, é realmente efetivo. E parabéns a ele pela invenção, pelo incentivo. Tomara realmente que ele consiga essa comprovação aí do teste de eficácia agora, que deve ser feito no equipamento nos próximos meses. Bom, gente, vamos agora com as notícias aqui de Porangaba. Vamos colocar imagens. Já vou colocar imagens aí para você. Essas imagens foram registradas no dia 4 de julho. No último dia 4 de julho, lá na Avenida Prefeito Luiz Manuel Domingues, aqui em Porangaba, bem próximo ali ao cemitério municipal, tá? Bem perto ali ao cemitério municipal. Nas imagens a gente está acompanhando aí, são imagens que foram registradas de madrugada, às 4h54 da manhã, tem um indivíduo aí, andando pela rua, você está vendo as imagens dele aí, 4h54 da manhã está andando pela rua, mas para acordar às 7 da manhã para ir trabalhar ele não quer, né? Às 7 da manhã acordar para ir trabalhar ele não quer, mas fica batendo perna na rua às 4h54 da manhã, bisbilhotando residências, e é exatamente isso que ele está fazendo. E num determinado ponto, a gente vê que este indivíduo, isso bem ali próximo, um pouco à frente do cemitério municipal ali, né? Esse indivíduo, ele abre um portão e entra em uma residência. Ele entra e minutos depois, a gente nota que ele não pula nada, ele abre um portão. Então o portão possivelmente não devia estar trancado, ou se estava, ele deu um jeito ali de quebrar o cadeado, ou usar alguma coisa para abrir o cadeado, né? Algum equipamento para abrir o cadeado. Ele entra pelo portão, vai lá, fica um tempo dentro da casa, e daqui a pouco a gente já vê aí, ele sai do imóvel. Segundo as informações que nós recebemos, né, do morador, que conseguiu pegar as imagens, ele estranhou o portão ter sido mexido durante a madrugada. Aí ele pegou as imagens e encontrou lá esse momento, às 4h54, do indivíduo entrando. Ele notou também alguma coisa mexida dentro da sua propriedade, ali no quintal, mas segundo ele não levou nada. Mas o cara entrou, poderia ter levado alguma coisa. Não levou talvez porque não encontrou. Entrou no imóvel, invadiu a residência. Invasão de propriedade por si só já configura crime. Ele invadiu a propriedade, vasculhou conteúdos ali dentro da propriedade e depois saiu do imóvel. A gente não tem informações de que alguém tenha sido preso. Ontem nós estivemos na delegacia de Porangaba e não foi confirmada aí nenhuma detenção de indivíduo nesta semana por invasão à propriedade. Até porque não configurou furto, tendo em vista que ele não levou nada. Mas ficam aí as imagens de alerta para você que é morador da Avenida Prefeito Luiz Manuel Domingues, próximo ao cemitério municipal, porque muita gente ainda aqui em Porangaba tem a esperança de que nós estamos morando num município tranquilo. Então ainda tem aquela cultura de deixar o carro aberto, deixar a janela aberta, né? Às vezes deixa até a chave no contato dentro do carro, né? Deixa o portão da frente da casa aberto, né? Porque a gente ainda se lembra do tempo em que o portão ficava aberto, o vizinho, né, atravessava a rua, vinha na tua casa, abria o portão, sentava ali com você, ficava conversando. Aí você ia na casa do vizinho também, você nem perguntava se o vizinho estava com o portão aberto. Você já ia lá com a certeza que estava aberto. Qualquer hora do dia você ia lá, entrava, ia lá, batia papo. A família fazia isso, às vezes o primo sai da casa, eu vou aí na tua casa, vai, entra, abre, o portão está aberto. Então a gente ainda é deste tempo, a gente ainda recorda deste tempo, né? Então muitos moradores ainda deixam ali o portão da frente da casa aberto,
né? Às vezes até de um dia para o outro, não vou fechar não, é tranquilo. Esquece. Porangaba não tá mais assim. Aliás, o Brasil inteiro não é mais assim. Não tem mais essa de, vamos deixar aberto, tá tranquilo, né? A época em que todo mundo se conhece, hoje você anda na rua, metade das pessoas que você vê na rua você não conhece. E a gente ainda é da época das pessoas ainda é da época que a gente conhecia todo mundo na rua. Hoje você conhece muita gente, mas você pega assim, metade praticamente você nunca viu. Você não sabe quem é. É visitante, é gente nova, né, que chega a todo instante e tal. Não estou criminalizando nem discriminando ninguém, estou falando que a gente não conhece. E que a gente é do tempo em que todo mundo se conhecia. Hoje a circulação das pessoas está mais fácil, a mobilidade está mais fácil e tal. Né? E muitas pessoas procuram o interior, principalmente depois da pandemia. Então, hoje, a realidade do município não é mais essa, de que você pode deixar o portão da tua casa aberto, porque qualquer hora vai chegar visita. Não dá mais, tá? Você pode até deixar durante o dia, mas à noite vai lá e põe um cadeado, fecha. Porque nessas imagens que a gente continua vendo, aparentemente ele não pulou o portão, ele abriu. Não encontrou tanta resistência ali. Ele abriu o portão, entrou, vasculhou a casa, não levou nada, mas se ele já está estudando o ambiente é porque ele está planejando fazer alguma coisa numa próxima oportunidade. Tá bom, gente? Esse é um conselho que a gente dá para você. Porangaba já não é mais a cidade de... Vamos colocar tanto tempo assim, não? 25 anos. Já não é mais a cidade de 20, 25 anos que você podia deixar o seu carro aberto com a chave no volante, ou a janela da tua casa aberta, ou o portão da tua casa aberto. Não é mais. Fica a dica. Bom, gente, ainda no nosso noticiário aqui de Porangaba, mais uma ocorrência policial. Essa foi registrada na segunda-feira, né? Segunda-feira 13. Não foi um dia de muita sorte a segunda-feira 13 para este indivíduo preso por tráfico de drogas na Castelo Branco, aqui em Porangaba. Prisão que aconteceu por policiais militares rodoviários durante uma fiscalização de rotina que estava acontecendo ali na Castelo Branco. A equipe interceptou um veículo Volkswagen Gol. Sabe por que interceptou? Porque o carrinho devia estar baixo. Sabe por que estava baixo? Porque tinha 265 quilos de droga dentro. Não há suspensão que aguente o carro, vem envergada a traseira do carro, né? Vem raspando a bunda no chão. E a polícia visualizou aquela cena, um tanto quanto suspeita, um veículo com muito peso, né? Suspensão baixinha de peso. Realizaram a vistoria e encontraram diversos fardos de maconha acomodados no porta-malas e também no habitáculo do carro. Foram todos pesados esses tijolos de maconha, 340 tijolos de maconha, totalizando 265 quilos de droga. O motorista do carro recebeu voz de prisão, o entorpecente foi levado até a delegacia aqui de Porangaba, caso que foi registrado e as devidas providências foram tomadas. Em breve, o entorpecente deve ser incinerado lá na seccional de polícia de Botucatu, né? A droga sobe até lá Botucatu e lá eles providenciam periodicamente o processo de incineração. Mais um detido também em Porangaba, esse por desobedecer à Lei Maria da Penha. Homem preso em flagrante terça-feira de manhã. Ele descumpriu uma medida protetiva de urgência e voltou a ameaçar a ex-companheira. Ação realizada pela Polícia Militar durante atendimento a uma ocorrência de violência doméstica na região central aqui de Porangaba. Não diz especificamente o endereço. Até porque a gente também não pode, por se envolver uma medida protetiva, né, uma medida cautelar, então a gente também não pode dar as informações que possam colocar em risco o exercício dessa medida cautelar. Então, de acordo com a PM, as equipes estavam em patrulhamento quando receberam o chamado para averiguar a denúncia.
No local, a vítima informou que vinha sofrendo ameaças constantes por parte do ex-companheiro, apesar de existir uma determinação judicial que o proibia de manter qualquer contato com ela. A mulher relatou ainda que as intimidações ocorriam tanto na forma presencial quanto por mensagens enviadas por aplicativos, situação que aumentou o seu temor pela própria integridade física. Após colher as informações e confirmar a existência da medida protetiva em vigor, os policiais iniciaram a procura e localizaram o suspeito. Ele foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia de Porangaba para providências legais. Na unidade policial, a autoridade de plantão ratificou a prisão pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça prevista na Lei Maria da Penha. O acusado permaneceu preso, seguiu a disposição da justiça, mas foi liberado. Essa é a informação que nós recebemos. Que ele foi liberado já no dia seguinte. Então, né, a lei para proteção existe. Mas ao mesmo tempo que existe a lei da proteção, também existe a lei que libera. Sabe de nada, inocente. Aí fica difícil, né? Um país que não sabe fazer nem lei. Tudo é contraditório no Brasil. Tem uma lei que prende e outra que solta. Esse país é uma piada. Esse país é uma vergonha. É uma vergonha. E não vai mudar nada na próxima eleição, independente de quem você vota. Tá? Nada. Bom, talvez mude para pior, né? Eu lembro que o Tiririca falou: pior que tá, não fica. E tá ficando. Bom, gente, olha, vamos dar um recado para você que está nos assistindo, você que é de Porangaba. Tem compromissos para fazer neste final de semana? Tem alguma coisa alguma pendência para você resolver? Então, resolva amanhã, sábado, principalmente de manhã, né? Porque segunda-feira vai ser feriado aqui em Porangaba. Outra vez? Outro feriado? Outro feriado. O Brasil é o país das contradições e dos feriados. E do futebol ruim também agora, né? Depois dessa Copa do Mundo, né? Do futebol ruim também. Mas é outro feriado. É um feriado municipal. Originalmente, este feriado seria no dia 21. Né? Há alguns anos, aí acho que faz mais de 20 anos, um vereador apresentou aí a proposta de feriado municipal, que é o dia da comarca, no dia 21 de julho. Aí os vereadores da época foram lá, votaram a favor do feriado. Até porque vereador é assim, né? Votar feriado e homenagem. Né? A gente não vê assim ideias assim mirabolantes, projetos de lei, né, bacanas, inovadores assim, há um bom tempo assim. A gente não vê um projeto de lei assim de uma coisa que, olha, isso aqui vai mudar pra caramba, né, as coisas da cidade e tal. A gente não vê, né? Mas assim, homenagem, feriado a gente sempre vê. Então foi proposta essa homenagem, é uma homenagem também, né? Um feriado de dia da comarca, dia 21 de julho. Foi votado esse projeto de lei, então originalmente o feriado está marcado para o dia 21 de julho. Só que ele foi antecipado para segunda-feira, dia 20 agora. Né? Para não ficar aquele negócio, tem o final de semana, depois tem um dia útil e depois o feriado. Então foi antecipado para que seja o final de semana, prolongue-se a segunda-feira, feriado fica antecipado para o dia 20, e de terça em diante contam-se os dias úteis, né, para não ficar aquele negócio picadinho. Então foi antecipado, então devido a este feriado antecipado, existem muitos comércios que
na segunda-feira vão abrir meio expediente. O serviço público, paço municipal, fórum, Câmara Municipal, não funcionarão. Apenas os serviços públicos, né, que são considerados essenciais, como pronto atendimento, por exemplo, serviço normal. Então, os serviços públicos essenciais funcionarão normalmente na segunda-feira. Então, anota aí, o feriado do Dia da Comarca aqui em Porangaba, todo mundo sabe, cai dia 21 de julho. Só que, por cair numa terça-feira, neste ano, a Prefeitura emitiu um decreto, que é o decreto número 38/2026, onde, neste decreto, o feriado é antecipado para segunda. Então, se você tem alguma coisa para resolver, né, resolva ou amanhã de manhã, domingo muita coisa não abre, ou segunda-feira de manhã, mas não conte que as repartições públicas funcionarão na segunda-feira, por antecipação do feriado do dia 21. Terça-feira, que originalmente seria o feriado, será terça-feira normal. Todos os serviços funcionam normalmente, é dia normal, então o feriado vai ser antecipado. Terça-feira é considerado dia útil, tá bom? Só esse recado para você, é o Dia da Comarca, que era para ser dia 21, mas foi antecipado para o dia 20. Tá bem explicado, né? Eu não entendi o que ele falou. Só para você se programar, você que está nos assistindo aí. Bom, gente, é isso. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Agradeço você. Bom final de semana prolongado, mais um, né? Aqui em Porangaba. Vai ser feriado dia 20. Feriado antecipado para o dia 20. Então, um final de semana prolongado. Um forte abraço, fique com a santa paz de Deus e continue sempre acompanhando a gente pelo Cubo Notícias.